Hora de notícias no Giro News. O Ministério para Situações de Emergências da Rússia informou que 9 pessoas morreram na madrugada deste domingo, no choque de uma lancha com uma barcaça no rio Moscova, que cruza a cidade de Moscou. Segundo os últimos dados, a bordo da lancha iam 17 pessoas, incluindo o capitão. Nos trabalhos de resgate, participam mais de 100 socorristas, incluindo equipes de mergulhadores. O acidente é o segundo mais grave que acontece na Rússia. Em menos de um mês, no dia 10 de julho, 122 pessoas morreram no naufrágio do barco Bulgária, nas águas do Volga. E os senadores vão precisar de mais tempo para analisar as MPs. A proposta, que altera a forma como as medidas provisórias são analisadas pelo Congresso, deve ser prioridade na pauta do Senado, neste segundo semestre. Governo e oposição concordam que os senadores precisam de mais tempo para analisar as MPs, mas outros pontos do projeto geram polêmica na casa. Acompanhe a matéria. No primeiro semestre, as medidas provisórias foram responsáveis pelos principais confrontos no plenário do Senado. Este ano, o governo já editou 17 MPs. A oposição reclama que grande parte trata de assuntos diferentes na mesma lei, o que é inconstitucional. É evidente que não há afinidade, não há pertinência e não há conexão nas matérias diversas tratadas por essa medida provisória. Nós estamos rasgando a Constituição, senhor presidente. Que Constituição é essa que nós votamos e jogamos fora? No primeiro protesto, os partidos de oposição abandonaram o plenário. Mas as medidas provisórias continuaram a ser enviadas para o Senado com pouco tempo para análise dos parlamentares. Um dos momentos de maior tensão foi no dia em que 3 MPs precisavam ser votadas antes da meia-noite para não perder a validade. Só na primeira havia 56 artigos regulando 19 áreas diferentes. É como se fosse a cartola de um mágico, onde nós fôssemos extraindo coisas, benefícios fiscais, uma disposição ambiental, prorrogação de dívidas, FIES, crédito estudantil. A primeira MP foi aprovada, mas a oposição conseguiu impedir a votação das outras 2. A sessão terminou em bate-boca. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhora presidente. Não, Vossa Excelência não vai falar isso, Não vai encerrar, não. Vossa Excelência não pode aprovar um requerimento sem discussão. Nós vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal para anular esta sessão. Tanto o governo quanto a oposição reconhecem que uma das formas de diminuir os confrontos é garantir que o Senado tenha mais tempo para analisar as medidas provisórias. É o que pretende uma proposta de emenda à Constituição apresentada em março pelo presidente José Sarney. Hoje, o Congresso tem até 120 dias para votar uma MP. Mas como a Câmara dos Deputados analisa o texto antes do Senado, muitas vezes utiliza quase todo esse prazo, impedindo que os senadores debatam os temas com profundidade. O texto original da proposta estabelecia 55 dias para a análise da Câmara, 55 para o Senado e 10 dias para a revisão das emendas. O relator da PEC, senador Aécio Neves, aumentou o prazo destinado à Câmara para 60 dias, mas acrescentou uma mudança que desagradou os governistas. Ele propôs que seja criada uma comissão formada por 12 senadores e 12 deputados, com o poder de derrubar as medidas provisórias consideradas inconstitucionais por não terem urgência ou relevância. Porque nós estamos necessitando, que reclamamos falta de tempo para o Senado. Quando nós temos a oportunidade de termos uma PEC dando mais tempo ao Senado, o próprio Senado retarda a aprovação. Não tem sentido absolutamente nenhum que as medidas provisórias cheguem aqui no Senado, invariavelmente, trancando a pauta, sem poder sequer ser alterada na apreciação. Isso não pode continuar a acontecer, porque se continuar a acontecer, isso será em detrimento do próprio Senado. O Giro News fica por aqui. Essas e outras informações você confere durante a nossa programação e também no www.rederbc.com.br.